Deus abençoe seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Chegamos ao capítulo 23 de Números e a palavra de Deus diz assim: Então Balaão disse a Balaque: Construa nesse lugar 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros para mim. Balaque fez como Balaão tinha dito, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: Fique aqui junto ao seu holocausto e eu irei mais adiante. Talvez o Senhor venha ao meu encontro, e o que ele me mostrar eu direi a você. Balaão subiu a um monte descampado. Deus se encontrou com Balaão e este lhe disse: Prepare 7 altares, e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: Volte para Balaque e transmita a ele o que eu falei a você. Então Balaão voltou. E eis que Balaque ainda estava junto ao holocausto, e ele e todos os chefes dos moabitas. Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Venha, disse-me ele, e amaldiçoe Jacó. Venha e denuncie Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do alto dos rochedos vejo Israel, e dos montes o contemplo. Eis que é o povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó e enumerou a 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o deles. Então Balaque disse a Balaão: O que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que você somente os abençoou. Mas Balaão respondeu: Será que eu não deveria ter o cuidado de dizer apenas o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: Peço que venha comigo a outro lugar, de onde você poderá ver o povo. Então Balaque lhe disse: Peço que venha comigo a outro lugar, de onde você poderá ver o povo. Você verá somente a parte mais próxima dele, mas não verá todos eles. E daquele lugar, lance uma maldição sobre eles. Balaque levou consigo ao campo de Zofim, no alto do monte de Pisga, e edificou 7 altares, sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Então Balaão disse a Balaque: Fique aqui junto do seu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. O Senhor se encontrou com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse: Volte para Balaque e transmita a ele o que eu falei a você. Balaão voltou, e eis que Balaque ainda estava junto ao holocausto, e os chefes dos moabitas estavam com ele. E Balaque perguntou: O que foi que o Senhor falou? Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: Levante-se, Balaque, e ouça. Escute-me, filho de Zippor, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Eis que recebi ordem para abençoar. Ele abençoou. Não o posso revogar. Não viu desgraça em Jacó, nem contemplou calamidade em Israel. O Senhor, seu Deus, está com eles. No meio deles se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito. As forças deles são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e Israel: Que coisas tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Então Balaque disse a Balaão: Não amaldiçoe o povo, mas também não o abençoe. Porém Balaão respondeu a Balaque: Eu não tinha dito a você, tudo que o Senhor falar, isso farei? Então Balaque disse a Balaão: Venha, por favor, que eu levarei a outro lugar. Talvez pareça bem aos olhos de Deus que dali você amaldiçoe o povo. Assim Balaque levou Balaão consigo ao alto do monte Peor, de onde se avista o deserto. Balaão disse a Balaque: Construa nesse lugar 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros para mim. E Balaque fez como Balaão havia ordenado e ofereceu cada altar um novilho e um carneiro. Amém. Vamos ver amanhã o que o Senhor vai falar sobre mais esse holocausto.
Deus, peço que o Senhor fale conosco, Senhor. Ministra aos nossos corações através desse capítulo. Gente, Balaque tinha certeza que Balaão ia amaldiçoar o povo de Israel. Mas ele se deparava com aquela situação que ele fazia os altares, os holocaustos, e Balaão abençoava Israel. E aí ele fazia de novo, e Balaão abençoava Israel. Se frustrava todas as vezes que ele esperava que ia vir uma maldição sobre o povo, mas ele tinha as expectativas frustradas. Ele não conseguia a intenção do coração dele, que era fazer o mal para aquele povo. E é tão lindo quando a gente vê no versículo 23, né? Contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Não tem como uma maldição atingir um escolhido do Senhor. Essa é a primeira lição que eu pego aqui. Muitas vezes a gente perde tanto tempo falando, isso daqui é porque me lançaram inveja, me lançaram olho gordo, sei lá o que. Gente, não tem como uma coisa ruim pegar em alguém que é ungido do Senhor. Não tem como a gente não se emocionar com o próprio Deus falando, eu não sou homem que minto, nem filho do homem para que mudo de ideia. Eu não mudo de ideia. Oh, Deus. Queridos, Deus não muda de ideia a seu respeito. Mesmo que você desista dele, mesmo que você se afaste dele, mesmo que você ande ocupado demais fazendo suas tarefas e você não para ter um tempinho com Deus, ainda assim ele não desiste de você. Ele tá lá te esperando no secreto. E eu acho tão lindo Balaão indo para um lugar secreto, né? Indo para um monte, para um lugar silencioso, para falar com Deus. E apresentava tudo aquilo que aconteceu. E aí, imagina, todos aqueles sacrifícios eram inúteis, eram desprevisíveis aos olhos do Senhor. Quanto mais alto o Balaão subia, mais o seu coração subia também. E mais ele tinha temor. Ele não conseguia amaldiçoar Israel. Aqueles encantamentos que Balaão usava, aqueles agouros para prejudicar alguém, não funcionava mais. Não funcionava. Agora ele era a boca do Senhor para bendizer, para abençoar. Isso também nos mostra que esse tipo de coisa, de adivinhação, feitiçaria, não é algo que agrada ao Senhor, não é isso que vai nos dar respostas, né? Deus que dá respostas. E então, isso também é uma lição para nós, né? Quantas vezes a gente quer ir num lugar para receber uma palavra de alguém? Quantos no meio do povo existem profetas que querem dar profecias, entre aspas, profecias, né? Que se dizem de Deus em troca de dinheiro. Quanta gente para enganar o povo, não é? Mas quando você sobe para o monte, quando você sobe para o seu quarto, fecha a porta em silêncio, o teu pai que te ouve em silêncio te responde. Ele é a única fonte de qualquer revelação. Ele é a única fonte de qualquer direção para a sua vida. Sabe, qualquer tentativa que vier contra a sua vida é em vão. Ninguém pode tocar nenhum fio de cabelo seu, porque você pertence a Deus. Nada pode te encostar sem o consentimento dele. Sabe, você é protegido pelo Senhor dos Exércitos. Cristo Jesus, ele tá na linha de frente da batalha. Ele protege todos aqueles que aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Nenhum inimigo pode vir contra o Senhor dos Exércitos, pode derrotar. Não tem nenhuma batalha que Deus perdeu. Já parou para pensar nisso? Nenhuma batalha Deus perdeu. Deus ganhou todas que ele entrou. Todas. Então por que você está com medo? Por que você está abatido? Por que você está prostrado, temendo algo? Não precisa ter medo. Imagina, Israel, aquele povo, nem fazia ideia o que estava acontecendo ali no monte em cima deles, olhando para eles de cima do monte. Eles nem faziam ideia, noção das tentativas
frustradas que estavam vindo contra eles. Porque Deus estava protegendo eles a todo tempo. Quantas investidas do inimigo contra a nossa vida frustradas existem? E isso só me dá encorajamento para falar: aqui no meu coração não tem medo. Aqui no meu coração, o Satanás não encontra uma brecha do medo para entrar. Porque eu sou filha do Deus vivo. E Ele é o Senhor dos exércitos. E Ele me protege até mesmo quando eu não sei. A nossa segurança está nele, queridos. Ele nos vigia dia e noite. Que a gente possa render a nossa melhor oferta, a oferta contínua para Ele. Louvores, adoração, palavras de adoração para Ele, porque Ele nos guarda do mal. Ele nos guarda de toda situação que nos põe em risco. Deus olha para nós e nos guarda como a menina dos olhos dele. Ele nos esconde embaixo das asas dele. Ele nos livra de todo mal. Ele guarda o nosso coração, os nossos lábios, os nossos pés. E Ele olha para nós e fala: fixa seus olhos em mim, filho. Fixa seus olhos em mim, filha. Ele é o justo juiz. Ele é o médico dos médicos. Ele é o amado da nossa alma. Ele é o Pai da eternidade. Não tenha medo, querido, que hoje, em nome de Jesus, todo medo saia do teu coração e que você se lembre que não há nada que possa te ferir, porque Deus não é aquele que mente, nem que muda de ideia. Se você entregou sua vida para Jesus, se você entrega a tua vida para Ele e olha para Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, não precisa ter medo. Ele te guarda e te abençoa. Eu quero orar por você. Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia, mais uma oportunidade de estar na sua presença, de ouvir a tua voz. Obrigada, Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Deus, o Senhor é grande, poderoso, precioso. Obrigada, Deus. E eu clamo por cada um que está ouvindo esse áudio. Vem, Deus, com a tua mão de poder sobre cada um, remove todo medo, toda dúvida. Todas as vezes que essa pessoa teve a sensação de que o inimigo entrou na vida dela, não, Pai. Remove toda dúvida, Senhor. Faz essa pessoa entregar a vida dela para o Senhor hoje. Verdadeiramente se render, se reconciliar com o Senhor e repetir que o Senhor é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. E que nesse momento de decisão, de entrega da nossa vida ao Senhor, exista um derramado, sua unção de coragem, de certeza de que não há nada que essa pessoa deve temer ou desanimar. Que ela é guardada e protegida pelo Rei, pelo Senhor dos Exércitos. Pai, que toda brecha do medo seja fechada hoje. Que ela ande em coragem, em ousadia, para que os dons e talentos dela sejam usados para o reino. Deus, faz a tua vontade em nós. Alargue as nossas fronteiras, que a tua mão venha sobre nós. Nos livre do mal e nos abençoa. Amém.